Mercado da bola agitado, reviravolta com atacante Michael no Al Hilal. Marcos Antônio pressiona Lazio para a negociação acontecer. Meia quer muito jogar no Mengão. E mais, Corinthians quer goleiro do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente já começa esse vídeo com uma reviravolta. Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo e que está lá no Al Hilal da Arábia Saudita, está pedindo a permanência de Michael, pelo menos até o término do contrato do atacante. Ou seja, muito difícil Michael vir nessa janela de transferências que abre no mês que vem. Apesar da vontade do Al Hilal de negociá-lo, o técnico Jorge Jesus pediu para que o jogador continue no clube pelo menos até o final do seu contrato, que é até janeiro de 2025. O atleta já deixou claro aos dirigentes rubro-negros que, caso retorne ao país, o Flamengo é a sua prioridade. Durante esta janela de transferências, o robozinho chegou a ser especulado em vários clubes: Cruzeiro, Corinthians, Grêmio e também, por último, aí, o Flamengo. Então, se ele ouvir aí o Mister e continuar no Al Hilal, a tendência é que em janeiro de 2025, vários clubes comecem a entrar na disputa pela contratação do atacante. O Flamengo tem uma certa prioridade pelo acordo que ele fez de cavalheiro com o Marcos Braz, que é o vice de futebol. Só que no ano que vem vai mudar tudo, porque teremos eleições no final do ano, em dezembro. Então o Landim não vai estar como presidente, o Marcos Braz não vai estar como vice de futebol, aí são outros 500. A gente não sabe se, de fato, o Michael vai retornar ao Mengão com essa reviravolta que pegou muita gente de surpresa, né? Jorge Jesus travando a saída do Michael e frustrando aí os planos do Flamengo e também dos outros clubes, né, que estavam aí na disputa. Agora, vamos ver se o Al Hilal vai atender o pedido do Mister. Eu acho que vai, porque eles renovaram o contrato do Jorge Jesus. Jorge Jesus é um dos treinadores mais bem pagos do futebol, recebe muita grana, conquistou lá o título com várias rodadas de antecedência, entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, com o maior número de vitórias consecutivas. Então ele está com moral lá, né, o Mister. Só que o Al Hilal quer contratar estrangeiros e tem uma cota. Essa cota já atingiu o limite e ainda terá o retorno do Neymar, que é mais um estrangeiro. Então vai ter que sair alguém, vai ter que sair um estrangeiro para retornar aí o Neymar, fora as contratações que o Al Hilal deve fazer nessa próxima janela. Então, nesse momento, acontece essa reviravolta por um pedido do Jorge Jesus pela permanência do Michael Robozinho. Qualquer novidade a gente traz aqui para o torcedor rubro-negro. Ainda falando de mercado da bola, segundo o site italiano Città Celeste, Lazio e Flamengo estão trabalhando por um empréstimo com opção de compra de Marcos Antônio. O preço ainda precisa ser definido. A Lazio gostaria de ter uma garantia mínima sobre as chances de transferência no futuro. O jogador pressiona para o negócio acontecer. A sensação de todos é que o negócio pode ser concluído nas próximas semanas. E aí uma outra informação que vem da Itália, dessa vez a informação é do Corriere dello Sport e da Lazio News. O Flamengo, que tem interesse em contratar Marcos Antônio por empréstimo, com opção de compra,
o Lolito, que é o presidente da Lazio, quer algumas garantias sobre uma venda futura, mas é improvável que o Flamengo aceite uma obrigação de compra, ou seja, se a Lazio nessa negociação aceitar ceder o Marcos Antônio para o Flamengo por empréstimo com opção de compra, tudo bem. Agora, se o clube italiano colocar obrigação de compra, aí o Flamengo vai correr. Porque o modelo de negócio do Flamengo não inclui obrigação de compra. O que é obrigação de compra, Rafa? Explica aí, porque eu estou ainda sem entender. Obrigação de compra é o seguinte: você contrata um jogador de um clube europeu. Vamos pegar aqui o exemplo do Marcos Antônio lá da Lazio. Contrata ele até o fim da próxima temporada, ou seja, até dezembro de 2025. Se ele jogar bem, beleza, mas se ele jogar mal, perder aí, não conseguir ser titular, for uma péssima contratação, o Flamengo teria a obrigação de comprá-lo. Então o Flamengo não entra nesse modelo de negócio. Então, se acontecer essa imposição, o Flamengo vai correr da parada. O que o Flamengo quer é contratar o Marcos Antônio com opção de compra, né? Lá na frente, foi bem, beleza, vamos ver aqui quais são os valores. Os valores estes que não foram definidos ainda. Vamos sentar para conversar e tal, puxa daqui, arrasta dali, beleza. É opção de compra, o Flamengo tem opção de comprar ou não. Agora a obrigação é diferente. A negociação segue, o mercado da bola agitado, a janela só abre no mês que vem. Então o Marcos Antônio está aí, de certa forma, fazendo uma pressão lá para a Lazio, até porque ele não está aí no quadro dos jogadores da próxima temporada do clube italiano, então ele é um jogador negociável. Vamos ver o que vai acontecer então nessa situação envolvendo o meia Marcos Antônio. Quando o Marcos Braz é perguntado sobre esse assunto, ele desconversa, mas ele fala que é um jogador que está sim na lista de possíveis reforços. É um jogador que ele atua em mais de uma posição no meio-campo, um jogador que já tem o aval do Tite. Então vamos ver o que realmente vai acontecer nessa situação aí do meia brasileiro Marcos Antônio, que está lá na Lazio. E para a gente fechar esse vídeo, vamos falar aqui do goleiro Hugo Souza, que está retornando ao Flamengo após surgir aí como um meteoro em 2020, virou titular com apenas 21 anos. Hugo Souza perdeu espaço nos últimos anos e foi emprestado ao Chaves de Portugal. Não é aquele seriado não, hein? Lá vem o Chaves não, é o clube português Chaves, e ele até fez uma boa temporada, hein, lá com o Chaves. Ele tá passando férias no Brasil. O goleiro deu entrevista nesta semana ao Charla Podcast. Um abraço aos meus parceiros Cantarelli e Betão no YouTube, e admitiu que se deslumbrou um pouquinho no início da carreira. Ele, que é natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele recebeu um carro de luxo, né, de presente. E aí ele foi um Jaguar, né, de 400 mil reais, foi um presente dos seus empresários. Ele disse que foi impossível de negar, e aí ele falou sobre esse assunto e disse: ganhei realmente o carro, foi um presente. Mas assim, eu acho que tudo é como a gente enxerga as coisas. Na época eu vinha de uma família sem nada, e do dia para a noite a gente conseguia ter alguma coisa. Tá ligado? E aí, quando isso acontece, para você mudar a chave é muito difícil. É uma coisa que usamos, por exemplo, lá no escritório que faz a mentoria. Segurança, sonho e transbordo, né? É o que a gente fala da parte de dinheiro. Mano, eu não tive a intenção nenhuma para criar uma segurança naquele momento. Só queria viver o sonho. Moleque, do nada minha vida mudou, então não tive instrução. Não tinha meu pai, eu que cuidava da minha mãe, até hoje cuido da minha irmã, era tudo comigo. Então eu falava, já tem essa pressão toda em cima de mim, vou desfrutar um pouco. Só que acho que para mim o que faltou foi entender que eu só tinha aquilo, porque estava focado no futebol. Se eu perder esse foco, ia perder as coisas, entendeu? O que eu vi foi facilidade, as coisas mais fáceis e tudo mais. Errei, claro. Moleque de 20 anos, você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro e ter um pouco mais de fama, passa nas ruas, as pessoas te reconhecem, querendo ou não, o seu ego sobe um pouco. O empréstimo do Hugo Souza, que termina esse mês, tinha opção de compra fixado em 1 milhão e 200 mil euros, cerca de 7 milhões de reais convertendo, hoje com 25 anos, porém com o rebaixamento do Chaves, o clube não exerceu a opção de compra,
o Hugo Souza disse que vai se representar no Flamengo dia 1º de julho, mas que já tem conversa com interessados e aguardará propostas. Ele tem contrato com o Mengão até o fim de 2025, mas não está nos planos do clube. E aí, segundo a apuração da Rede Multiflá, Rede Multiflá, eu, Papa, Choque, Júlio, o goleiro Hugo Souza, ele interessa ao Corinthians e pode estar a caminho da equipe paulista. O arqueiro que teve aí um ótimo início, né, no Flamengo, foi emprestado ao Chaves e agora está de volta. E o Corinthians é um clube interessado. E eu apurei que não é só o Corinthians. De São Paulo também tem o Santos, que quer a contratação do goleiro Hugo Souza. Então vamos ver o que vai acontecer. É certo a gente dizer aqui nesse momento que ele não fica no Flamengo. O Flamengo não tem interesse em continuar com o Hugo, então pode ser que aconteça um novo empréstimo ou até mesmo uma venda. Eu não descarto uma venda nessa situação aí do Hugo Souza. Se o Flamengo pediu aí para o Chaves de Portugal, numa opção de compra, 7 milhões de reais, não é um dinheiro aí surreal para um goleiro que se destacou lá na primeira divisão de Portugal. O Chaves caiu, mas ele teve jogo que ele pegou muito, né? Um jogo lá contra o Benfica, que ele pegou 3 pênaltis. 2 pênaltis do Arthur Cabral e 1 pênalti do Di Maria. O goleiro defender 3 pênaltis numa partida não é para qualquer um, né? Então, realmente se destacou um pouquinho lá o Hugo Souza. O que você faria com o Hugo Souza, hein? Permaneceria com ele no Mengão? Emprestaria ou venderia? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Tá rolando a Eurocopa, hein? Muitas seleções. Hoje teve vitória da Alemanha. Rapaz, Suíça tá em campo. Amanhã tem Espanha e Itália, que jogão. E as melhores odds você encontra na Superbet. Já fez o seu cadastro? Ainda não? Vou deixar o link aqui no comentário fixado. Você faz o seu cadastro na Superbet e pode ganhar até R$500 em bônus. Isso mesmo, a Superbet te dá o bônus de boas-vindas até 100% do seu primeiro depósito, até R$500. Então faça agora o seu cadastro na Superbet e aproveite as melhores odds da Eurocopa 2024. Lembrando que amanhã estreia a Copa América, já tem jogo da Argentina, hein? E o Campeonato Brasileiro não para. Quinta-feira tem Mengão em campo, vamos com tudo. Amanhã, quinta-feira, mais conhecido como amanhã, né? Porque fala quinta-feira, parece que é daqui a 2, 3 dias, não. É amanhã, tem Mengão em campo. Vou mandar a minha Superbet lá na outra rede para você acompanhar. Grande abraço, saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!